Olá pessoal, nessa videoaula mostrarei para vocês como criar um backup de todo o sistema, né, um arquivo lá, uma pasta contendo todas as configurações de vocês, incluindo o Windows inteiro, e depois, caso dê algum problema no computador de vocês, como restaurar esse backup, tá, do sistema inteiro. Esse backup é o que chamamos de imagem, de arquivo de imagem. Essa imagem conterá todo o sistema, inclusive as configurações que a gente faz nele, instalação de programa, antivírus, Office, tudo mais. Quando a gente restaurar, vai voltar como era antes. Então vou rodar aqui minha máquina, já tenho um Windows 7. Tá? Lembrando que o XP também tem esse recurso, mas tem algumas pequenas diferenças, o Windows 8 também. Tá? Eu vou mostrar aqui no Windows 7 com as próprias ferramentas do Windows, mas depois em uma outra ocasião eu mostro com outras ferramentas, inclusive com outros programas. Então vou aqui visualizar em tela cheia, isso fica melhor de ver, né? Então vamos lá. Primeiro pré-requisito para se fazer algo do gênero é ou tu ter um HD externo para poder salvar esse arquivo de backup. A gente não vai conseguir salvar no computador, na área de trabalho, no documentos, ou em qualquer lugar do meu HD que eu estou criando backup. Ou, caso eu não tenha um HD externo, eu teria que ter uma partição no meu computador, no meu HD. Então eu tenho aqui, se eu abrir meu computador, eu vejo que só tem o disco local C, que é onde está instalado o meu sistema, é aqui que eu vou fazer o backup, né? Então eu não posso salvar nisso aqui, né? Nessa própria partição, eu tenho que criar uma partição. Para isso, eu vou usar o próprio gerenciador do Windows, com o botão direito gerenciar aqui no computador, algo que a gente já tinha feito em outras videoaulas antes, né? Inclusive videoaulas de como criar disco virtual e tal, né? Um HD virtual lá. Eu mostro também o passo a passo ali de criar a partição, tudo através desse gerenciador de disco do Windows, tá? Então vou usar o gerenciador aqui de disco, gerenciamento de disco. Eu consigo ver minhas partições e criar aqui, ó, vou usar o C para diminuir e criar uma partição. Bom, antes de digitar o valor para diminuir e criar esse tamanho da partição, ali da divisão, eu vou só dar um botão direito no C aqui, de propriedades, para olha só, o meu sistema ele está num HD virtual aqui de 50 GB, tá? E ele está ocupando o Windows 7 cerca de 7 GB. Tá? Então, quando eu for fazer um backup, ele não vai gerar um arquivo de 50 GB, que é o tamanho do meu HD inteiro. Ele vai gerar um arquivo do tamanho do espaço usado. Tá? Então, quanto mais pesado for o meu sistema, maior vai ser esse arquivo que ele vai gerar. Maior será a partição que eu tenho que criar. Então, a partição de 7 GB seria o suficiente. Mas, na hora de gerar esse arquivo, essa imagem, esse arquivo de backup, ele vai diminuir também. Então, não vai ficar 7 GB. Vocês vão ver que o tamanho vai ser menor ainda. Tá? Então, eu vou criar uma partição de 10 GB, que será o suficiente, mais do que suficiente, para poder comportar esse arquivo de imagem aí. Tá? Estou só esperando ele liberar ali para mim o espaço de diminuição, nessa minha partição C. Essa é a parte que demora um pouco. Na hora da criação também do backup, levará um certo tempo, e eu vou pausar o vídeo nessa hora ali para vocês não ficarem esperando aí, né? Bom, então ele liberou o espaço aqui de 24 GB. Eu vou colocar então 10.000 aqui, né? Mais ou menos, né? Que é o tamanho aqui de 10 GB, 10.000 megabytes. Vai diminuir e separar desse C esses 10 GB para mim poder salvar esse meu arquivo de imagem. Pronto, separou os 10 GB como não alocado. Vou clicar com o botão direito novo volume, avançar para poder criar realmente a partição. No rótulo eu já vou aproveitar aqui e colocar então o nome de backup nessa minha partição e concluir. Ele vai aqui no computador então
separar esse pedaço aqui de 10 GB. Pronto, separou. Posso fechar aqui, ó, tá lá. Eu gosto também de nomear aqui, eu nomeei na hora da criação com o nome de backup. Eu gosto de nomear também essa partição C, botão direito de renomear, como sistema, né? Para poder organizar melhor aqui, né? Vai ficar mais legal, né? Melhor. Tá lá. Então eu vou salvar aqui o sistema no backup. Qualquer problema que dá no Windows eu posso recuperar, né? Como é feito então isso? Lá no painel de controle aqui, né, do Windows, há essa opção então de criação de backups, né, de backup e restauração. São as primeiras opções. No Windows 8 é também no painel de controle, mas fica com outro nome ali, fica como restauração de arquivos. Então é no painel de controle, mas fica como restauração de arquivos. Tá? Então aqui no item backup do Windows 7, quando clicamos, vemos que na opção aqui da esquerda, há a opção de criar uma imagem do sistema. Clicando aqui, eu consigo escolher então onde eu vou salvar o arquivo de backup. Ele já reconheceu que eu tenho uma segunda partição, porque ele não conseguiria salvar na C. Então, ele já selecionou para mim esse espaço que eu acabei de criar ali da partição. Vou deixar assim, tá? É possível ainda criar em um DVD, né? Ele grava o DVD para mim, tá? Ou inclusive em um outro computador da rede, mas aí é outra história. Vou salvar no backup ali na partição que eu acabei de criar. E quando eu avanço, eu posso escolher, então, aqui ele me diz ali, ó, vou salvar o backup do sistema, né? Do C e da outra partição que faz parte dele, aqui é só iniciar e ele já começa o processo de criação desse arquivo de backup. Então, isso vai demorar, o tempo ele varia de acordo com o tamanho do seu sistema, tá? Com quantos programas vocês têm instalado, demora um certo tempo. E se eu for abrir o computador aqui no backup, eu vou notar depois de um certo tempo que ele vai criar uma pasta, ele vai gerar uma pasta aqui dentro com vários arquivos. Essa pasta eu não posso apagar, será o meu backup inteiro, tá? Então, como esse processo leva um certo tempo, eu vou pausar o vídeo novamente aqui e quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês como será o processo de restauração desse arquivo. Vou simular aqui um erro no Windows, tá? Vou corromper o meu Windows propositalmente para vocês verem como seria feita essa restauração. Então, daqui a pouco a gente volta aí com a parte da restauração, tá? Pronto. Na finalização da criação do arquivo de backup, o Windows pergunta para a gente se a gente quer criar um disco de recuperação, de reparação do sistema. Porque para recuperar esse arquivo de backup, caso dê algum problema no nosso Windows, a gente tem que ter o CD de instalação do Windows 7 aqui no caso. Caso a gente não tenha esse CD de instalação, a gente pode colocar um DVD virgem e sim, né, para ele poder gravar esse disco de reparação. Não é o meu caso, eu tenho o CD de instalação, então eu vou dar um não, tá? Até porque demoraria um certo tempo. Aí, backup concluído, fechar. Quando eu abrir aqui o computador backup, eu vejo que ele já criou esta pasta aqui para mim, tá? Pasta Windows Image Backup, não tinha isso. Se a gente for olhar o tamanho dela, ó, vou só entrar aqui na pasta para ele poder liberar o acesso, tá? Se for olhar o tamanho dela, deixa eu voltar aqui. Se ele não dizer aqui, né, o tamanho, a gente pode olhar aqui, né, no propriedades aqui do próprio E. Eu vejo então que o espaço usado aqui é 5 GB. Então vocês viram que ele diminuiu um pouco, né? Deveria ser 7 GB o tamanho aqui do meu sistema, é 7 GB, ficou como 5.8, então ele deu uma compactada ali no meu sistema, tá? Então, beleza. É só não apagar essa partição, não apagar aquela pasta. Estou lá protegido. Qualquer problema que dá no meu sistema, um vírus, corrompeu, faltou luz, não inicializa, qualquer coisa do tipo, né, no sistema, eu posso recuperar esse arquivo, então, voltando como era antes. Vou inclusive criar uma pasta aqui, mudar aqui meu tema. Ó, essa pasta não tinha antes da minha criação de imagem. Vou personalizar também o Windows colocando um tema diferente aqui, ó. Beleza? Vocês verem que quando eu restaurar o sistema, ele vai voltar como era antes, tá? Porque tudo que eu fizer depois da criação da imagem
já era, né? Não vai valer, vai perder quando eu restaurar aquele arquivo de imagem. Então, vou simular um problema aqui, tá? Na verdade, nem é necessário, né? Essa própria mudança de tema que vai fazer com que, quando eu restaurar, vocês vão ver que vai voltar ao normal. Mas digamos que vocês não consigam inicializar o Windows de vocês, tá? Ou tá lento, enfim. Vou lá, então, vou reiniciar minha máquina. Vocês deveriam reiniciar a máquina de vocês, então, nesse momento, com um CD de instalação do Windows 7 dentro da bandeja. Eu já estou com o meu CD de instalação do Windows 7 ali dentro, tá? Vou só, aqui na máquina virtual, vou só habilitar ele aqui, que ele não está habilitado. Beleza, está habilitado agora. Então eu vou reinicializar aqui a máquina com o CD do Windows 7 dentro, né? Ele vai pedir para teclar qualquer tecla para iniciar a instalação, na verdade, para iniciar o CD, tá? Que ele pediria na instalação do Windows mesmo, né? Então, aqui ele está carregando os arquivos de instalação do Windows 7. Aí vai chegar o momento que a gente não vai instalar, a gente vai reparar o sistema. Então, há essa opção que às vezes passa despercebida ali na instalação. Então, coloquei meu CD de instalação do Windows 7, reiniciei a máquina, tá? Logo no início ele pediu para me teclar uma tecla para iniciar o CD. Se não teclar, ele entraria direto no Windows, né? No meu HD, né? Beleza, ó. Essa é a parte da instalação do Windows 7. Vou só trocar aqui para o teclado para BNT2. Avançar. Se eu quisesse instalar, eu clicaria em instalar agora. Mas há uma opção aqui de reparar o computador. É nessa opção de reparar que a gente consegue acessar aquela imagem. Tá? Ele vai dar uma rastreada, vai procurar se tem uma instalação do Windows ou não. A gente sabe que tem, né? E depois de ele liberar essa parte daqui, ó, notem que há uma opção aqui de marcar, ó, que é essa que eu vou marcar agora, restaurar seu computador usando uma imagem no sistema criada anteriormente. Tá? É aquela que está lá, guardadinha, na nossa partição de backup. Tá? Só clicar aqui em restaurar, avançar, ele já encontrou a partição de backup e já encontrou o meu arquivo de imagem lá, até a hora, tudo, ele registrou tudo aqui, ó, a hora que foi criado e tal, né? Então é só avançar. Caso ele não tivesse encontrado, era só clicar em selecionar uma imagem do sistema e ali na janelinha que abrir, né, encontrar a partição backup e abrir a imagem do sistema. Mas aqui ele vai encontrar, né, sempre encontra. Avançar, tá? Avançar de novo, ele vai restaurar ali, né, o arquivo de imagem, só está confirmando ali os dados do arquivo. Ele comenta para vocês que tudo que foi feito depois da imagem, tudo que vocês têm de dados, vai ser perdido, né? Vocês vão restaurar aquela imagem, então ele vai substituir o Windows que vocês têm por aquele Windows que vocês criaram antes, com tudo que tinha dentro, né, da imagem. Então vou dar um sim, e aqui ele já está começando o processo de restauração, que também demora algum tempo, tá? Demora tanto tempo quanto criar ali a backup de imagem, né? Talvez um pouco menos, né? Então, essa é a hora que a gente pausa um pouco o vídeo de novo, para poder mostrar para vocês na volta o Windows restaurado já, tá? Então aqui já está feito, aqui é só tomar um café, sair lá, dar uma relaxada. Quando voltar, vocês vão ter o Windows de vocês 100%. Tá? E na volta aqui eu mostrarei para vocês ele na íntegra. Pronto, pessoal. Depois de um certo tempo, e isso demora muito realmente, foi restaurado então o computador. Tá? E aí vocês vão notar que o visual dele é exatamente o mesmo no momento que foi criado a imagem. Tá? Então toda aquela configuração de mudança de tema, de criação de pasta, acabou sendo perdida quando eu restaurei o sistema. Tá? Então vocês notam que isso demora, mas é possível. Então eu aconselho vocês após terem configurado todo o sistema de vocês como vocês quiseram, tudo mais, né, um antivírus bem configurado, um computador recém-formatado, com tudo instalado corretamente, aí sim criem um arquivo de imagem nessa segunda partição e guardem aquilo para uma possível eventualidade, tá? Então, esse é mais um vídeo. No próximo vídeo, também, nos próximos vídeos serão abordados também a mesma ferramenta, só que do Windows 8, tem algumas pequenas mudanças, e também com outros softwares também é possível de fazer, por exemplo, num sistema como o XP, que é um sistema um pouco mais antigo, há ferramentas bem interessantes para substituir a própria ferramenta de backup do Windows XP, no caso. Então,